Olá, meus amigos, que bom que estamos aqui juntos para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Esse é o momento da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Eu já agradeço sua companhia, peço a você que já compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque assim você vai estar pregando o Evangelho também. Pegue a sua Bíblia, se você tiver como, porque juntos iremos estudar a palavra de Deus. E essa semana o tema é muito importante, é um tema que com certeza irá nos abençoar ricamente. Hoje, para fazermos essa recapitulação, temos aqui a presença do nosso querido irmão Reginaldo. Minha saudação, bom estar com vocês, vamos compartilhar juntos da lição da Escola Sabatina e esperemos que todos cheguem ao mínimo denominador comum, né, que é a compreensão correta que Deus quer nos transmitir através de sua palavra. Amém. Nosso querido irmão Ângelo. Eu agradeço também ao convite que vocês fizeram a mim e espero estar aprendendo, compartilhando, na verdade, partilhando da palavra de Deus, né, com todos. Amém. Nosso querido irmão Wagner. Quero agradecer também a vocês, mais uma vez, estarmos aqui, né, para compreender a palavra de Deus. E eu creio que neste sábado a gente vai ser instruído completamente pelo Espírito Santo. Né? Amém, amém. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio e para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui para juntos fazermos esse estudo e juntamente com vocês também, né? O tema da semana é Em Defesa da Verdade. E o verso da semana, o verso para memorizar, ele se encontra em João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Eu gostaria que antes de fazermos a leitura do texto, o nosso irmão Ângelo fizesse uma oração conosco. Sim. Oremos. Santo Deus, amantíssimo Pai, gratidamos por esse dia, por esse momento que estamos tendo aqui da recapitulação da lição, onde, de forma específica, a gente vai aprender mais um pouco sobre a Tua Palavra, compartilhar o que foi aprendido durante a semana, Pai. Abençoe cada um de nós, que essas lições possam ser edificantes para as nossas vidas e que possamos colocar em prática aquilo que for necessário, Pai. Abençoe a leitura da Tua Palavra agora, te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você lê o texto para a gente, Wagner? Leio sim. Está lá em João 3, 14, 15. Fala bem assim na tradução da lição, né? E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém. Amém. Então a gente vê que o próprio Cristo fez menção daquele episódio lá onde o povo, os israelitas, estava sendo acometido por serpentes venenosas. Exato. E aí Deus orienta Moisés a fazer uma serpente, eu não me lembro se era de bronze, de um metal. De bronze. De bronze, né? E aí todos aqueles que contemplassem aquela serpente não morreria, ainda que fosse acometido pelas serpentes venenosas lá no deserto. E aquilo apontava para Cristo. Aquilo não era um tipo de idolatria, Desde né? naquela época já apontava. Né? Apontava para Cristo. Interessante. Então, e Cristo falou que todo aquele, quando o Filho do Homem, ele mesmo, né, fosse levantado da terra, todo aquele que olhasse para ele teria a vida eterna. Não é isso, Regi? Perfeitamente. Inclusive, eu me lembro que teve uma época que passou por aqui, né, pela Igreja de Bairro Brasil, um pastor, professor de teologia lá, na época o nome era Iaene, né, hoje é Fádiba, né? E ele deu uma palestra para a gente aqui no sábado de manhã, no sábado à tarde. Ele passou um final de semana com a gente. Rapaz, pensa que final de semana agradável. Acho que Ângelo não era nascido, não. E ele, rapaz, ele fala assim que a Bíblia toda é de natureza profética. A Bíblia toda, todos os acontecimentos narrados nas Escrituras são de natureza profética. E aí você fala da serpente que Moisés ergueu. E então, eu me recordo dos argumentos dele, né? Todos os argumentos que ele usou para mostrar que a Bíblia é um livro profético, todo profético. Ao levantar a serpente, Deus estava profeticamente dizendo, olha, meu filho vai ser levantado. Ele é a grande esperança de vocês.
Da mesma forma também, quando Moisés, tanto na saída do Egito, início da jornada para a Terra Prometida, até o final, perto da chegada da Terra Prometida, já no destino, perto do destino, houve um incidente semelhante. A questão de falar a rocha ou bater na rocha. Sim, sim. Ele bateu na rocha no início, no final ele falou, deveria falar, mas bateu também. Bateu na rocha. Foi o grande pecado dele, né? E aí, grande erro, na verdade. E aí, olha que interessante, né? Paulo, no Novo Testamento, ele diz assim, a rocha era Cristo. Cristo era a pedra, Sim. do início da jornada ao fim. Foi o que acompanhou Israel no deserto. Então, todos os acontecimentos narrados no Antigo Testamento falam de Jesus Cristo, né? Nosso grande ponto de salvação, nossa grande esperança da glória, como diz a palavra. Por isso que eu tenho aqui uma defesa comigo, sabe? Eu sempre digo comigo mesmo assim, a Bíblia, o Antigo Testamento, a religião correta do Antigo Testamento era o cristianismo. Sim. Você vê que os cristãos, os primeiros cristãos, a igreja apostólica, no próprio Jesus, provava que ele é autêntico, que ele é verdadeiro, que ele é genuíno, que deveria ser seguido, deveria ser adorado pelo Antigo Testamento. E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes ao que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, isso aí é ponto comum, ponto concordante no Novo Testamento, de que o Antigo Testamento apresenta Jesus Cristo de todas as formas. Exatamente. O levantar da serpente era só uma das muitas maneiras em que Jesus se revelou no Antigo Testamento. Muito interessante. E, inclusive, a maioria dos personagens, eu chamo personagem, mas a maioria das pessoas que estão relatadas na Bíblia, como Moisés, a própria vida e o ministério deles era semelhante, apontava porque era semelhante ao ministério de Cristo aqui na Terra. Até o próprio papel dele, né? O papel desempenhado e tal, como líder, como libertador, tudo era semelhante, né? E, inclusive, sobre essa questão que o Regis falou da rocha, por que foi um erro de Moisés ter ferido a segunda vez a rocha? É porque como aquela rocha representava Cristo, e Cristo deveria ser ferido uma única vez para a remissão de pecado de todos, quando Moisés vai e fere a pedra novamente, era como se Cristo tivesse que ser morto uma segunda vez. Eu penso dessa forma, né? Se eu estiver errado, me corrijam. Mas foi esse o grande erro de Moisés. A pedra já tinha sido ferida e nós sabemos que Cristo é a pedra angular. Então ele já tinha sido ferido. Bastava pela fé Moisés falar e a rocha teria vertido água. Mas ele, por um momento ali de chateação com o povo, ele foi e feriu a rocha uma segunda vez. E aquilo foi para Deus um grande erro dele. Mas, enfim, vamos... O que eu fico analisando é que, assim, ó, como a gente vem falando, que é em defesa da verdade, Moisés, ele foi um Machia, né? Ele foi um ungido. Sim. E quando a gente vem para o grego, né, um Cristo, né, Christos, então, assim, a gente tem essa referência desde o início do Antigo Testamento de que esse Cristo, ele viria um dia morrer por nós, né? E assim, e como diz a lição aqui no início da lição, ele veio em defesa da verdade, né? Ele veio morrer por nós, ele se levantou, morreu por nós, e um pouco tempo depois que Jesus Cristo morreu, muitos também iriam morrer em nome dele, né? Como veio no início da lição, falando aqui sobre os mártires, né? Sim. Esses mártires que foram mortos pela igreja no período medieval, a igreja romana. Eu fico analisando aqui a vida de Policarpo, né? Que vem falando aqui no início da lição. Policarpo, o líder da igreja, foi mártir na praça de Esmirna, queimado na fogueira por se recusar a trair o Senhor, queimando incensos aos deuses pagãos, né? E Policarpo diz, e quando lhe pediram, né, para que repudiasse a Cristo, ele disse: eu o servi por 86 anos e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Para quem não sabe, Esmirna no primeiro e no segundo século, quando a gente vai ver a história, ela estava em ascensão, né? Uma cidade grande. E nessa cidade, obviamente, a religião daquele povo romano, ela queima a deuses pagãos. Sim. E era uma afronta àqueles líderes políticos e religiosos daquela região. Você vinha anunciando um Deus a qual não pertencia a eles. Então, assim, os primeiros cristãos daquela época foram completamente massacrados, né? Exatamente.
eu queria acrescentar aí também. Quando Regi fez um comentário aí que tudo na Bíblia ela volta de forma profética, né? A um ato, né? De Deus, algo que vai ouvir o que já aconteceu. E quando o Wagner comentou aqui pra gente, tá na introdução, né? Em defesa da verdade, a gente observa outra sentido profético. Quando a gente vai estudar, Reginaldo, ele sabe com mais propriedade, o livro de Apocalipse, a gente observa as igrejas, né? E tanto nas 7 igrejas em específico aqui, a gente vai estar trabalhando na igreja de Esmirna, quanto no período do Êxodo, quando já foi formado o santuário. A gente pode fazer muito bem essa comparação, porque, veja bem, o período da igreja de Esmirna é o período onde aconteceu a maior parte dos mártires, certo? E quando a gente observa no santuário em si, de forma simbólica, a gente observa o candelabro, né? Que faz menção justamente às 7 igrejas e, obviamente, uma dessas é a de Esmirna. Quando a gente observa também o que é a coluna do próprio candelabro é o próprio Cristo. Sim. Tem essa simbologia, né? E o que ilumina toda essa igreja, né? Essas igrejas é Cristo, que vai levando os tempos à igreja, né? Até chegar que a gente está hoje, né? Que é a de Laodiceia. Mas algo interessante a gente destacar, quando o tema fala em defesa de Cristo, em defesa da verdade, é interessante que é justamente isso que o mártir faz, né? Ele defende a verdade dele. Sim. Mas o mártir de Cristo, ele está defendendo a verdade, não é qualquer verdade. Né? Exatamente. É importante a gente destacar, porque é a verdadeira, a verdade absoluta, né? Que é o próprio Cristo. Ele morreu, Cristo, né? Para nos libertar, como o texto mesmo que Wagner leu, nos ajuda, né? A entender que ele morreu e nos dá a possibilidade de sermos salvos e ter a vida eterna, né? Como fazendo comparação também ao que aconteceu no período de Moisés, a coluna e a serpente, né? E só para completar um pouquinho aqui que eu me veio pensando, sabe, Ângelo? Os mártires morreram como defensores, viveram como defensores e morreram como testemunhas, né? Sim, É exatamente. incrível isso, porque justamente o final da vida do mártir, ele morreu com aquela testemunha, né? Como testemunha da palavra de Deus. Exatamente. Uma pergunta aqui para nós refletirmos. Existe mártires nos dias de hoje? Você fala no mundo Nos dias de hoje. Eu acho que sim. E não são poucos. e não são poucos. Isso existe. Talvez no Brasil, a gente olha no cenário aqui nacional, a gente vai assim, não. No Brasil a gente tem liberdade ainda, tem liberdade religiosa. Mas existem países aí afora, apesar de que, antes de falar dos países aí fora que perseguem e martirizam os cristãos, apesar de que aqui no Brasil nós sofremos perseguições. Sim. Basta ver, você vai na internet e vê o tanto de perseguição que a igreja adventista sofre. É a chamada intolerância religiosa. Né? Exatamente. Eu vi uma meditação uma vez de pôr do sol, contando a história de um casal que tinha um filho que era missionário, um casal já idoso, né? Tinha um filho missionário e esse casal estava pedindo oração pelo filho para que, olha só o tipo de pedido, para que o seu filho conseguisse resistir e ficasse tomando surra na prisão. E que ele resistisse até o final, ainda que morresse, pedindo oração para que ele resistisse até a morte, para não negar Cristo. Porque o filho, como missionário, estava preso por causa disso. Em um dos países da janela 1040, pensa aí. Né? E a mãe também apelando para que o filho resistisse e não negasse Cristo. Olha que amor extraordinário dessa mãe, né? Extraordinário. Que preferiria perder o filho do que ver o filho negar sua fé. Olha que situação. E assim, você já terminou, Regi? Sim. E assim, uma coisa que eu fico parando para analisar, Regi, é que assim,
Nós temos grandes escritores no mundo, né? Nós temos aí, nós temos Monteiro Lobato, nós temos aqui no Brasil, né? Nós temos grandes escritores em muitos outros países. Na linha socialista temos Marx, Engels. Nós temos pessoas que defendem várias teorias, né? Nós temos grandes líderes também, Mahatma Gandhi, aí, né, no mundo afora. Mas você pega o livro de qualquer um desses, né? Você pega grandes escritores como Freud também. Você pega qualquer livro desses e coloca ele dentro de uma prisão ou dentro de um hospital. Mas falando em relação à questão de transformação de vida, você pega e lança um livro de um desses autores seculares dentro de uma prisão. As pessoas vão ganhar conhecimento, vão até se tornar intelectuais. Agora, a garantia de mudança de vida, eu ainda não vi. Tem muitas pessoas que descreem da veracidade da Bíblia. Mas até hoje, em um local como esse, eu nunca vi a transformação de vida igual esse livro, chamado Bíblia Sagrada, né? A união de vários livros, pode fazer na vida do ser humano como esse livro. Nunca vi. Isso é fato. E assim, se a gente for parar para analisar, a transformação, mesmo que ela não seja imediata, mas a pessoa em seu leito de morte, ela ainda fala realmente, aquele livro, aquele Deus que está sendo pregado naquele livro, ele transforma vidas. Então, assim, não tem como a gente dizer que esse livro, a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus, não causa transformações. Então, é por essa palavra que muitos morrem hoje em dia, já morreram antes, para poder ela ficar aqui em nossas mãos hoje, né? É isso mesmo. O Wagner e os demais. Eu acho que todos nós aqui, e os que nos acompanham, defendem a verdade da Bíblia, porque em algum momento houve uma transformação nas nossas vidas. Seja a partir de um milagre, seja através do contato da Bíblia, ou algo sobrenatural que Deus fez com a gente, uma experiência que a gente teve com Deus. Isso muda a gente, né? Então, só o fato de sermos gratos por essa mudança já é suficiente. Eu penso assim, que já é suficiente para a gente não ter que explorar tantas outras coisas. Apesar que existe, né? A gente está aqui mesmo observando isso. Mas a gratidão pelo que Deus fez, ou que Ele já está fazendo, as mudanças em nossa própria vida particular, isso já é um milagre suficiente de gratidão e reconhecer que Ele é um Deus de verdade, de amor, e que a gente precisa defender isso, entende? Exatamente. Regi, a gente está falando aqui o tema geral é o grande conflito. A gente está falando de perseguição e martírio, né? Porém, como o Regi falou, a Bíblia toda ela é profética. Deus já havia profetizado através de Daniel de que haveria esse período de grande perseguição, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse período, essa profecia também. Essa lição fez um gancho, né, Zinho, com a lição anterior. Exato. É a lição anterior que falou sobre a destruição de Jerusalém também, né? E o que ocorre é o seguinte: quando Jesus profetiza a destruição de Jerusalém, ele está falando, e isso é um hábito, não é um hábito incomum das Escrituras, de narrar um fato pensando em dois, narrar um acontecimento pensando em dois acontecimentos. Isso é incrível. E Jesus, ele segue esse mesmo padrão no Novo Testamento, ele segue o mesmo padrão da Bíblia, dos profetas antigos, quando fala da destruição de Jerusalém, no ano 70. E aí ele cita características de acontecimentos que teriam lugar dentro de um período mais amplo, que as profecias de Daniel apontam ser um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, segundo Daniel 7, 24 e 25. E onde também é colocada em evidência a terrível perseguição sofrida pelo povo de Deus. Ele cuidará em magoar os santos do Altíssimo e mudar os tempos e a lei, e os santos seriam entregues nas suas mãos por um tempo,
tempos, ou 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia é repetida em Apocalipse, em Daniel, é incrível. São os 2 livros que repetem, né, esse Sim, período de tempo, que a gente compreende pela nossa forma de interpretar histórica, de que é o período de 538 depois de Cristo até 1798. O que aconteceu de extraordinário nesse período inicial e no final? No inicial foi a consolidação do poder religioso com o poder político. Exatamente. A política e a religião se fundem em uma só, com doutrinas adulteradas, Sim. iniciando também, a partir daí, uma série de intolerâncias religiosas, perseguições, sofrimento imposto para todos aqueles que resistissem às ideias da igreja matriarca. Igreja essa que, diferentemente dos apóstolos, estavam... Porque os apóstolos ensinavam a estudar as escrituras, a pregar, abrir as escrituras, examinar as escrituras. Jesus disse, porque julgais nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Saíam desse padrão e Paulo, os bereanos, a exemplo deles, que ouviram Paulo, examinavam as escrituras todos os dias para ver se era assim, e a Bíblia não chamavam eles de problemáticos, porque ouviu Paulo e ficou alimentando dúvidas sobre o que Paulo pregou, mas pelo contrário, eram mais nobres, porque examinaram as escrituras. Então, as escrituras eram um privilégio, era um prazer, era uma doutrina vibrante. Eles eram dos incentivados a apóstolos. estudar, né? Era uma doutrina vibrante dos apóstolos ensinar as escrituras, né? Estevão, quando estava sendo apedrejado, abriu as escrituras para os seus compatriotas, mostrou que sua religião era verdadeira, genuína e era a continuação da vontade de Deus, como ele ensinou aos profetas, a Moisés e os profetas ao longo das escrituras. Então, assim, aí chega um poder predominante e tira o acesso das pessoas das escrituras. E todos que se opunham a eles teve que viver escondidos para se pregar as escrituras. Houve uma época em que, a exemplo dos valdenses, que eles tiveram que fazer corte no corpo, sem anestesia, cortava o corpo para esconder as escrituras dentro, senão, se forem pegos, alguns morriam, sofriam infecção e morriam mesmo, mas eles não estavam nem aí não. Nós temos que transmitir essas verdades para as pessoas, porque senão eu não tenho razão de viver, não tenho razão de existir. O martírio começa a partir daí, quando a pessoa, ao entregar-se a Cristo de verdade, ele fica disposto a qualquer coisa para defender isso. Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo onde achou o tesouro, né? O tesouro escondido. Então, Cristo é sobremaneira maior do que tudo e todas as coisas. O verdadeiro reavivamento vai acontecer no meio do povo de Deus, nos nossos dias atuais também, quando cada irmão, cada irmã tiver essa postura de que Cristo somente, Ele apenas, e nada mais decidir, nada mais saber, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Para mim, Cristo é tudo. Se eu vou morrer ou se eu vou viver, isso aí pouco me importa. Se eu vou continuar vivo por mais tempo, por menos tempo, isso aí não vale. O que vale é que, por minha vida, o nome de Cristo seja glorificado. É aí onde começa a questão da perseguição, do sofrimento para os cristãos. E é por essa razão também que as profecias apontam esse período, né? O longo período que nós passamos na história. Embora alguns creiam que isso ainda vá se cumprir no futuro, nós cremos que isso teve lugar no passado. Exatamente. Foram 1.260 E anos. essa a interpretação errada desse período histórico de perseguição, 538 a 1798, a compreensão errada, o desviar-se dessa compreensão é deixar de considerar todas as mazelas praticadas por esse poder dominante. Exatamente. Que desviou as verdades das Escrituras, que solapou a palavra de Deus, que trocou a doutrina pura por tradições humanas. Daí a razão porque o mundo evangélico atual, em nossos dias, também eles insistem em ignorar a interpretação histórica dessas profecias de Daniel 7, 23 a 25 e de Apocalipse 13, né? 12, 13, Exatamente. Onde fala do período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Muito bem. A gente viu, né, na lição de domingo e agora de segunda-feira, que faz uma mesclagem desse assunto, né?
que haveria esse tempo de perseguição, esse tempo de escuridão, porém na de segunda diz que a luz vai vencer as trevas, ou seja, a luz vence a escuridão. E é através justamente disso, desses servos fiéis e leais, que Deus, ao longo da história, sempre teve os seus remanescentes fiéis, né? Exato. Que por amor à palavra de Deus foram fiéis até a morte e venceram pelo testemunho do sangue de Cristo, né? É o que a gente vai ver ao longo desse estudo aí. O livro Grande Conflito, na página 52, vem falando bem assim: em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardaram no seu íntimo a fé em Cristo, como único mediador, única regra de vida, e santificavam o verdadeiro sábado, né? Vem falando justamente sobre isso, porque nós tivemos nesse período medieval, a gente teve essa mudança na questão dos mandamentos de Deus também, Sim. né? É o que a lição vem nos abrangendo aqui. A gente teve essa mudança. Eles tiraram, se você pegar os mandamentos que eles criaram, que a igreja... Houve uma adulteração? Houve uma adulteração. Então, assim, essa igreja medieval, ela veio adulterando o que justamente estava escrito no começo. Foi profetizado justamente pelo que o Regis falou. Daniel profetizou isso, que eles, além de perseguir Mudaria e os machucar os tempos e a santos, lei, né? cuidaria de mudar os tempos e a lei. E foi assim, Exatamente. esse mesmo poder fez isso, né? Perseguiu e matou muitos santos de Deus e, além disso, proferia a palavra contra o Altíssimo e mudou os tempos e as leis. Então, o que existia no lugar de guardar, de observar, né? De lembrar do dia de sábado, vem falando agora para observar domingos e festas, né? Então, isso tudo houve essa mudança. Deus, ele falava para não adorar imagens de esculturas e nem o ser que existisse no céu, na terra ou embaixo da terra. Eles já mudaram, trocaram e colocaram outros Cancelaram, mandamentos. né? Cancelaram. Tiraram o segundo O primeiro mandamento. e o segundo mandamento eles cancelaram. Cancelaram. Exatamente. Que é a questão da nossa referência e adoração do ser humano com Deus, né? Exato. É interessante que eu, observando aqui, vai falar sobre a raiz da perseguição, né? E um dos pontos é justamente isso, essas mudanças nas ideias da religião, né? Novos viés da religião, mas outros pontos também que nos afeta socialmente, porque às vezes a gente está em um meio secular onde de forma imoral é oferecido para a gente eventos, enfim, socialmente conviver com a imoralidade, mas como cristão a gente se afasta, né? E às vezes a gente é taxado, é criticado, aí vem de forma econômica, às vezes na profissão é impactada a nossa crença, né? Sim. Assim como sabatistas nós sabemos como é que isso funciona, e até politicamente a gente vê como é que isso tudo vem afetando a política do nosso país, inclusive, né? Exato. Então, a perseguição, ela houve um início lá atrás, a gente observa aí nos estudos que a gente vem fazendo, mas cada um de nós também tem a sua forma de estar sendo perseguido, né? Nossa realidade não é de igual modo como foram os que derramaram até o sangue, né? Como Tiago fala, né? Dê até o sangue, né? Se for preciso. Aí a questão a gente está disposto, é o ideal, né, do macho, a gente está disposto a dar a vida por essa verdade, está disposto a defender essa verdade mesmo, até se for preciso dar a vida. Exatamente. E até o momento que você perde emprego, né, Ângelo, que você, no seu trabalho, você é perseguido porque você não é conivente com as coisas que acontecem no seu meio de trabalho ali, né, vícios, bebedeiras, alguma coisa do tipo. E às vezes até nós somos perseguidos também porque a gente prefere observar o Santo Sábado do Senhor em vez de ceder, de estar trabalhando neste dia, né? Então, assim, hoje, de qualquer forma, nós sofremos o tipo de perseguição, né? Quer seja de forma velada ou da forma mais grave que seja você perdendo a vida, né? Pela pregação do Evangelho. Exatamente. E a gente percebe, Wagner, que, por exemplo, na semana passada nós falamos das ferramentas que Satanás utiliza para perseguir e destruir o povo de Deus.
E aqui a gente está falando aqui de perseguição, morte. E lá nós falamos que uma das ferramentas que ele utiliza é a força. Ele tenta destruir pela força, não é isso, Regi? E também pelo engano. Aqui a gente está percebendo as duas coisas. Uhum. Ele introduziu o engano dentro da igreja. E além de introduzir o engano, aqueles que não foram enganados, que não aceitavam aquele engano como uma verdade, era destruído pela força e pelo engano. E assim, às vezes a gente para analisar que, olha só, você lê a Bíblia e as histórias que pessoas eram mortas, eram queimadas na fogueira, eram decapitados. Mas aí você perde meio que a sensibilidade do que essa igreja no período medieval fez. Os irmãos que estão nos assistindo, às vezes você perde a sensibilidade. Não, isso foi algo que aconteceu há muito tempo atrás, isso aí já está esquecido, beleza, ótimo. Mas você não pode deixar de ser altruísta o suficiente, né, e não perceber do que o seu irmão está passando ou o que ele passou naquele período. Porque o que eu paro para analisar é tipo assim, foram mortos na fogueira, beleza. Foi morto lá, ele foi tirado de casa, do braço dos seus pais para ser colocado em um calabouço. Mas, gente, se nós somos transportados no tempo e colocado face a face com aquelas pessoas que estavam sendo mortas, eu acho que não haveria horror pior no mundo você morrer por conta do Cristo, por conta das Sagradas Escrituras, porque você negou obedecer os cultos pagãos e negou a quebrar os mandamentos do Senhor. Você preferiu ser fiel até a morte, quando diz em Apocalipse 2, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, o que eu paro para analisar é justamente isso aí. Está entendendo? Pense aí, eu estava observando figuras na internet, né, pesquisando sobre os tipos de morte, os tipos de perseguição que os romanos faziam naquele período. Os romanos, eles pegavam rodas enormes, gigantes, cravadas com lanças, e colocavam as pessoas no chão, e aquelas rodas iam passando por cima das pessoas. Amarravam um cavalo em uma ponta, um cavalo em outra, e a pessoa sendo amarrada por seus braços e suas pernas, né? E eram desmembrados. Então, assim, você em sã consciência, você acha isso normal? Você não tem sensibilidade, eu digo a alguém que esteja assistindo, que às vezes até pode desacreditar da própria palavra de Deus, mas você acha que isso é tão simples e que não existe algo de tão especial e espiritual nisso? Entendeu? Exatamente. O cristianismo, durante a Idade Média, durante o período da profecia, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que nós identificamos como a Idade Média, os cristãos naquela época foram tão terrivelmente perseguidos e sofreram tanto, não só os cristãos, mas também pessoas que tinham ideias contrárias à da Igreja Mãe. Foi tão sofrida que a Europa hoje, devido aos traumas do passado, a Europa repudia o cristianismo. Sim. É algo terrível. E hoje a nossa igreja está enviando missionários para a Europa, né? A Europa enviava missionários para a nossa região. Hoje nós enviamos para a Europa. Exatamente. Porque a Europa está devastada com a incredulidade, o ceticismo, o ateísmo. Teve um pastor que veio aqui uma vez... Principalmente depois de Napoleão, né? Teve um pastor que veio aqui uma vez falando sobre a experiência que ele tem pastoreando igrejas de língua hispânica lá na Alemanha. Ele disse que perto da cidade onde foi iniciada a reforma, Wittenberg, na Alemanha, né? Em Berlim, é muito comum, muito natural você cruzar com pessoas nas ruas. A cada 4 pessoas que você cruza, 3 fazem questão de dizer que é ateu. Uma que diz que não é, só crê que existe um Deus, pronto, e mais nada. Então, a Europa está devastada com relação à palavra de Deus. Trevas circundam aquele continente pelos 4 cantos, justamente por isso, né? Por essa situação de perseguição extrema provocada por aqueles que se diziam cristãos, religiosos, detentores da verdade e que perseguiam o povo de Deus. E vale lembrar que, infelizmente, também muitos dos que eram protestantes
saíram da igreja principal perseguidora, se tornaram também perseguidores. Exatamente. Também. É o grande problema é esse. E o reflexo disso tudo aqui, que o Régio acabou de falar, que é uma verdade, isso para nós cristãos é muito grave, porque é um continente que está abandonando a fé. E isso reflete no mundo todo. O reflexo disso são justamente os enganos de Satanás. A gente está percebendo aqui que Satanás utilizou de uma ferramenta, de um poder político e religioso para perseguir o povo de Deus. E o que é que ele fez? Pegou a culpa de tudo isso e jogou em cima de Deus. Exatamente. E aí o povo está olhando para... E Deus não teve responsabilidade nenhuma sobre isso. Pelo contrário, Deus estava dando livramento. Deus avisou que ia acontecer e falou o livramento que ele ia dar. As pessoas que foram fiéis, apesar de que muitos morreram, mas tem a recompensa eterna. E muitos foram libertos, recebeu a libertação de Deus. Porém, o que é que Satanás faz agora? Ele causa, isso a gente vê hoje em alguns meios. Eles provocam uma situação e acusam as pessoas de terem provocado. Então, é reflexo de... Agora eu queria fazer um comentário, Regis, você falou sobre ateísmo. Eu tenho uma opinião sobre o ateísmo. Eu estou quase convicto de que não existe um ateu no mundo. Existem pessoas que rejeitam a Deus. Se você for analisar a vida de quase todos os ateus, que se professam ateus, no fundo eles acreditam em Deus, porém eles rejeitam a Deus. Né? E a gente vê, a minha esposa está estudando psicologia, aí ela fala um pouco na questão do estudo da psicanálise, ela fala bastante sobre a questão de Freud, né? Freud, ele não era simplesmente um ateu. Ele se tornou, é esse ponto, justamente isso. Ele acabou, na verdade, rejeitando a Deus. Traumas familiares com o seu próprio pai, né, o levaram, tudo bem que ele foi um grande iniciante, né, um grande sábio intelectual nessa questão de psicanálise. Talvez até muitos de seus traumas o levaram a estar sendo um analista dessa questão da psicologia. Né? Porém, a questão é o seguinte, a questão da descrença dele em Deus foi completamente por causa que o seu lar, a sua casa, era um ambiente completamente desequilibrado. Ele não tinha referência do pai como uma referência de cabeça familiar, ele acabou descrendo de Deus. Em relação ao que Regi falou também, que muitos que foram perseguidos naquele momento se tornaram perseguidores também, como é o caso dos calvinistas, que também em alguns momentos mandaram matar algumas pessoas. Então, assim, se a gente parar para analisar, o trauma do perseguido, né? Ele, quando chega ao poder, a sua tendência é ser um perseguidor. Tá entendendo? É esse argumento que Satanás tenta levantar. A igreja de Deus era uma igreja pequena no período prometivo e apostólico, mas quando se fundiu com o sistema político-religioso, a qual Roma a propôs, levantaram a bandeira de Cristo, mas automaticamente estavam perseguindo e mancharam a reputação de Jesus, como se Deus tivesse culpa disso. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu gostaria que cada um de nós fizesse suas considerações para a gente encerrar o estudo. Sim. Estava pensando exatamente nisso aí. Sempre quando a gente está estudando algo assim, uma lição, ouvindo uma mensagem, a gente sempre tem que trazer uma aplicação para a nossa vida, né? Exato. Porque isso é a eficácia da palavra. É ser útil para nós e ser transformador em nós. E quando eu vejo e observo esse estudo que a gente fez aqui, e com os irmãos também que nos acompanham, em defesa da verdade. Tantas pessoas defenderam a verdade, tantas pessoas morreram pela verdade, e o que a gente está defendendo? Qual verdade a gente está defendendo? Como cristão, nós temos que entender que precisamos difundir, contribuir para a palavra de Deus. Levar essa mensagem, a verdadeira palavra, para as pessoas, né? Exatamente. Nem que venha a morte, sobrevenha a morte em nossas vidas, como foi citado aqui por Wagner, tantas coisas, horrores aconteceram. Mas a gente já vive uma certa perseguição, né? Sim. Coisas parecidas. Meio que moderna, né? Uma perseguição moderna, né?
E que a gente possa ter isso em mente e entender qual é o nosso papel e o que precisamos fazer para contribuir. Muito bem. Uma advertência que a gente precisa tomar da palavra de Deus e desse contexto de perseguições que o povo de Deus sofreu, é que também está profetizado que no futuro aqueles que não se enquadrarem nos padrões dos céus, não se entregarem a Cristo de verdade, eles se tornarão muito mais do que apóstatas. Porque os inimigos do povo de Deus nos últimos dias serão os próprios crentes. Exatamente. Os maiores inimigos, os maiores perseguidores Sairão de dentro, né? de dentro da igreja. Então observe que é a história que se repete, né? E os últimos dias será marcado por uma situação assim, onde apenas dois grupos, um grupo de perseguidos e outro grupo de perseguidores. Não haverá meio termo. Até os próprios familiares se tornarão ferrenhos inimigos do povo de Deus. Imagine você a necessidade de nós nos comprometermos seriamente com Cristo hoje, com suas verdades, com sua palavra. Até porque imagine você gosta tanto de estar nesse meio, no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus, você gosta tanto de estar envolvido com as atividades da igreja, com as atividades religiosas. Agora imagine você não estar envolvido com o Senhor da religião. Por isso que Jesus algumas vezes fala: a luz que há em ti, se for trevas, se tornarem trevas, que grandes trevas serão. Que Deus tenha misericórdia de muitos daqueles que se encontram em franca apostasia. Como diz a música de Nelson Portugal, né? Perdidos dentro do templo, né? É o maior medo que a gente deve ter. E um dos maiores pregadores, né? Das pessoas que morreram pela causa de Deus, John Hus. Eu quero dar um relato final aqui, o que justamente está escrito no livro Grande Conflito, página 88 e 89. Em outra carta a um padre que havia se tornado discípulo do Evangelho, Hus falou com profunda humildade de seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar vestimentas suntuosas e ter gastado horas em ocupações fúteis. Acrescentou: então estes comoventes conselhos, que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem sua mente, e não a posse de benefícios e bens. Cuidado para não adornar a sua casa mais do que a sua alma, e acima de tudo, dê atenção ao edifício espiritual, seja piedoso e humilde com os pobres, e não consuma seus bens em festas, né? Com essas palavras a gente encerra o nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe e continue acompanhando nossa programação e até o próximo estudo. Amém. Amém.